Existem textos antigos encontrados no Mar Morto que sugerem algo muito estranho, que talvez a forma como a maioria das pessoas ora esteja errada há séculos. Um pesquisador chamado Greg Braden estudou os manuscritos preservados por um grupo chamado os Essênios. E nesses textos ele encontrou uma ideia muito curiosa. Não é o pedido que muda a realidade, é o sentimento. E segundo esses escritos, quando pensamento e sentimento entram em coerência, você pode literalmente se alinhar com uma versão diferente sua do seu futuro. E esse conceito, ele está no seu livro, O Efeito Isaías. Mas para entender isso, precisamos voltar quase 2000 anos no passado. Na década de 40, alguns manuscritos antigos foram encontrados dentro de uma caverna nas proximidades do Mar Morto. E esses textos eles ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto. E dentre esses documentos estavam versões muito antigas de textos espirituais que tinham sido preservados por uma comunidade chamada essênios. Os essênios eles eram conhecidos por viverem de forma isolada e eles dedicavam a vida ao estudo espiritual. E segundo Greg, alguns desses textos revelaram uma forma de oração muito diferente da que a maioria das pessoas pratica hoje. A maioria das pessoas aprenderam a orar da seguinte forma: pedindo ajuda, cura, prosperidade, mudança. Mas segundo a interpretação apresentada no livro O Efeito Isaías, existe um problema nisso. Quando você pede algo, você está confirmando que ainda não tem aquilo. Ou seja, o próprio ato de pedir está reforçando a sensação de falta. Greg explica que nesses textos antigos aparece um princípio muito interessante. A oração ela não era feita pedindo algo, ela era feita sentindo como se aquilo já tivesse acontecido. Em vez de suplicar, a prática ela era baseada em gratidão antecipada, ou seja, sentir antes de receber. E segundo essa visão espiritual, esse sentimento é o que cria a mudança. Segundo Greg, existem 3 elementos fundamentais nesse processo: pensamento, sentimento e emoção aplicada. O pensamento sozinho ele não muda muita coisa, porque às vezes a pessoa pensa em algo, mas sente o oposto daquilo. Por exemplo, ele pensa, eu quero prosperidade, mas continua sentindo medo, escassez, insegurança. Nesse caso, existe um conflito. O pensamento aponta para um lado, mas o sentimento vibra para outro. Aqui entra uma parte muito interessante que o Greg menciona. Estudos mostram que o coração humano possui um campo eletromagnético muito mais forte do que o do cérebro. Isso significa que o coração, que está associado ao sentimento, pode ter uma influência enorme no estado do corpo e da mente. Por isso ele diz que o verdadeiro poder não está apenas no pensamento. Está na coerência entre pensamento e sentimento. Coerência é quando 3 coisas estão alinhadas: o que você pensa, o que você sente e o que você acredita. Quando isso acontece, você cria uma espécie de frequência emocional coerente. Segundo Greg, é nesse estado que a oração dos essênios acontecia. Eles não pediam, eles sentiam. Agora vem uma ideia ainda mais intrigante que o Greg explora. Segundo ele, a realidade pode funcionar como um campo de possibilidades. Ou seja, existem várias versões potenciais da nossa vida. A versão que queremos viver, mas também a versão que não queremos viver. E essas possibilidades já existiriam como potenciais. A diferença estaria em qual delas estamos alinhados emocionalmente. Imagina um rádio. Existem várias estações no ar, mas você só escuta a estação que você sintoniza. Segundo essa ideia, pensamentos e sentimentos funcionam como um sintonizador de realidade. Quando você entra em coerência com algo, você se alinha àquela possibilidade. Talvez por isso muitas pessoas que pedem algo por anos, mas continuam sentindo medo, dúvida, escassez, elas não conseguem ter aquilo que pedem, porque talvez a vida não responda apenas a pedidos. Talvez de fato ela responde principalmente ao que sentimos profundamente. E quando Greg começou a estudar profundamente essas ideias, ele chegou a uma pergunta ainda maior. Se pensamento e sentimentos podem influenciar na nossa realidade, então talvez exista algo conectando isso tudo. Um campo invisível que conecta consciência, energia e matéria. E é exatamente isso que ele fala em outro livro chamado A Matriz Divina, que eu também li. No próximo vídeo, talvez eu quero explicar mais sobre essa ideia da matriz divina. Tem muita coisa para explorar ainda nesse livro, O Efeito Isaías, que é esse aqui, galera. Eu tô na 3ª leitura dele, esse livro realmente
tem muito que ensinar pra gente. Porque quando você entende esse conceito, a forma como você vê pensamento, emoção, sentimento, realidade, ela muda completamente. Então, galera, se vocês gostam desse tipo de conteúdo que mistura espiritualidade, ciência e desenvolvimento pessoal, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que curte esse tipo de conteúdo. Porque nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo ideias e curiosidades também da minha vida, relacionado não só aos livros, que mudou muito a minha forma de pensar e de agir no dia a dia, mas também meu lifestyle, a forma como eu ganho dinheiro hoje, a forma como a gente pode ganhar dinheiro hoje. Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado e tamo junto.